A graça e a paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Agradeço ao Papai do Céu que está me dando aí mais uma oportunidade de trazer uma mensagem a todos os irmãos, né? Agradeço aos novos inscritos do canal Reconciliados em Cristo. Muito obrigado aí por estar aí fazendo parte desse entendimento, né, que é muito bom. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para você receber notificações aí quando postarmos novos vídeos, né? Estamos aí fazendo algumas lives, né, de manhã cedo. Graças a Deus, tempo eu estou tendo suficiente, né, para estar trazendo aí mensagens. Graças a Deus aí, desde 2019, fevereiro, estou aposentado. Graças a Deus, aposentei por tempo de serviço. Então tenho um tempo suficiente para estar trazendo alguns estudos aí para os amados irmãos, né? E com isso, estar aí abrindo o entendimento, né, aos nossos irmãozinhos do sistema religioso e causando ira e indignação aos seus líderes, aos seus cães gulosos, né? E tem alguns deles aí que já perceberam que as redes sociais têm revolucionado o entendimento de muita gente, inclusive até um ministro aí da Justiça, né, falou que a internet deu voz aos imbecis. Aí eu creio também aí que o sistema religioso está preocupado com a grande quantidade de gente na internet desmascarando eles, esses cães gulosos, esses pastores que não poupa rebanho, que não tem dó de ninguém. São pessoas inescrupulosas. Eu queria que esses caras falassem a verdade. Não quero que aconteça nada de mal sobre a vida deles. Eu espero que Deus dê o entendimento para eles, para que eles preguem a verdade, para que eles saiam dessa ganância de dinheiro, de ganhar dinheiro, enriquecer, de deixar aí as pessoas no zero e cada vez mais eles mais ricos. Eles fazem a cabeça das pessoas, colocam medo nas pessoas, tiram a paz das pessoas, prende as pessoas em seus entendimentos, em seus medos, em suas culpas, que as pessoas, quando assistem um vídeo desse, a primeira coisa que as pessoas fazem: esse cara é um herege, esse cara é um louco. É porque durante muitos anos o sistema religioso vem impregnando as suas doutrinas de demônio na mente das pessoas. Mas as pessoas, a gente pega a Bíblia aqui, ó, mostra para as pessoas, está errado isso. As pessoas, de medo, não crê só no seu livro, no seu pastor, no seu líder. Então, estamos batendo de frente sim com esse sistema. Enquanto eu tiver oportunidade para vir aqui de manhã, à noite, estar aqui trazendo essas verdades, nós vamos bater de frente sim, porque já está incomodando o sistema religioso. Ele já está preocupado com a internet, com as redes sociais, porque tem muita gente já abandonando já. Eu recebo mensagens aqui de pessoas agradecendo. Não agradece a mim, mas não é a mim que tem que agradecer. É o Papai do Céu que tem que agradecer. E eu fico muito feliz, é por isso que ultimamente eu estou vindo aqui de manhã cedo,
à noite. Tem vezes que não dá vontade de falar, eu vou gravar outra mensagem, mas eu falo, não, senão alguém vai entender mal isso, já vai começar, o cara já está, entendeu? Aí eu deixo, seguro até 1 hora, certo eu fazer isso daí. O sistema religioso já está preocupado, sim, com esse movimento graça, com esse entendimento que nós, em graça, estamos adquirindo. Eu falo isso, nós estamos, porque eu também estou crescendo na graça e no conhecimento. Graças a Deus, eu me sinto muito feliz do jeito que estou. E muitas pessoas têm também se sentido felizes com essas mensagens. Isso é muito bom. Enquanto do outro lado, nossos irmãozinhos debaixo do sistema religioso estão lutando pela salvação, estão lutando para ser salvos, nós já estamos descansando no Senhor. Nós já estamos no sábado, nós já estamos no dia do descanso. Hoje, eu já não me vejo vivendo mais para mim, mas vivendo mais para Cristo. Isso é bom demais. Eu apenas estou aguardando um momento de Deus resgatar o meu espírito desse corpo e partir. É lógico, a gente se preocupa com as nossas coisas aqui na terra, é normal. Mas a gente sabe, nós em graça temos a certeza de estar com o Pai. Então, olha o tema da nossa mensagem, nesse final de manhã, aqui em Goiânia, na capital mais linda do Brasil, né? Cristo tirou o pecado do mundo. A religião tenta colocar novamente. Cristo tirou o pecado do mundo. A religião tenta colocar novamente. Olha, se você acha que é mais uma heresia que eu estou pregando aqui hoje, que eu estou trazendo aqui hoje, pega a sua Bíblia e me acompanhe. E diz para mim se não é isso que está escrito. Pode ter alguma diferençazinha de algumas traduções? Sim, pode haver sim algumas diferenças de tradução. Mas o sentido é um só. Cristo tirou o pecado do mundo, sim. Eu te peço, não assista esse vídeo sem a sua Bíblia na mão. Não assista. Se você já estiver com a sua Bíblia na mão, abra ela em 2 de Coríntios 5, 11. Eu vou ler a partir desse versículo. Eu poderia começar mais próximo aí da onde eu quero chegar. Mas eu vou ler a partir do verso 11 de 2 de Coríntios 5. Olha o que está escrito. Vamos lá. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Tem muita gente se gloriando na aparência, né? A Bíblia debaixo do braço, indo para um local chamado igreja e por aí vai. Verso 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Quantas pessoas estão nos chamando de loucos por aí? Mas isso é para Deus. Verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgamos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É assim a condição em que Paulo estava naquela época. Por que eu estou dizendo naquela época?
Porque hoje a nossa condição para com Deus não é a mesma de Paulo, não é a mesma dos apóstolos, é outra. A nossa condição é outra. Nós já nascemos depois da cruz, nós já estamos depois do juízo do ano 70, ainda que muitos não aceitam, mas isso é fato. Então hoje nós já somos da família de Deus. Hoje nós já estamos no reino, ainda que você não aceita, mas isso é fato. Então, eu vou ler aqui, eu espero que você, em graça, que já tem um pouco do conhecimento, desconsidere quando eu referi a mim. Porque eu já disse, a nossa situação hoje, as nossas condições hoje é diferente. Porque às vezes eu vou falar como se eu estivesse lá naquela época de Paulo e dos apóstolos. Não, não estamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que atentarmos para o quê? Para quem está falando, até quem está falando, até quando isso vale, qual era o propósito, até as condições climáticas da época, os costumes, os usos e costumes da época, tudo isso nós temos que levar em conta. Paulo aqui não está falando para nós nos dias de hoje. Paulo não está falando para nós nos dias de hoje. Ele está falando para aquele pessoal daquela época. Então, quer dizer, qual era a ideia que ele tinha daquele povo naquela época? O que ele estava tentando transmitir para os coríntios, né? O que ele estava tentando transmitir? É essa a maneira que nós temos que estudar a palavra de Deus hoje. Não achar que ele está falando com nós hoje. Não, ele não está falando com nós hoje. Ele está falando com aquele pessoal da época. Então vamos lá. Verso 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por ele morreu e ressuscitou. Assim está escrito aqui. Está meio estranho aqui, mas é o que está escrito aqui. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa era a visão de Paulo. Cristo morreu pelos judeus, tanto é que Mateus 15, 24, ele disse assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esse era o entendimento de Paulo aqui, né? Quando ele disse que ele morreu por todos da casa de Israel, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Nós já nascemos depois de tudo isso, nós já nascemos no reino, quase 2000 anos depois. Entendeu? 16. Assim que daqui por diante, olha só, hein? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Olha o que Paulo disse aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Vou comentar agora, eu já li e vou comentar. Assim que daqui por diante, daqui quando? Hoje, 14/7/2022? Não. É o que eu falei anteriormente, nós temos que respeitar para quem está falando, de quem está falando, o tempo, né? Tudo isso a gente tem que respeitar. Daqui quando? De quando Paulo estava falando, porque até então ninguém sabia. Olha, digamos assim, vocês não sabem disso, digamos que aconteceu alguma coisa nova aí e ninguém sabe, né? Aí alguém chega e fala, ó, daqui por diante
você trabalha numa firma e chega um chefe novo, um gerente novo e começa a mudar algumas coisas ali na empresa. Aí você não sabe. O chefe chega, olha, você não sabia disso? Não sabia não. Então daqui para diante vai ser assim, assim, assim. É isso que Paulo está transmitindo aqui. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, se nós olharmos nós segundo a carne, nós somos todos errados. Mas espiritualmente nós estamos perfeitos para Deus. Estamos perfeitos, né? Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não é agora, já não é desse jeito mais. Então, ainda que tenhamos, Paulo não conheceu Cristo segundo a carne. Não conheceu. Ele falou, agora não é desse jeito mais não. Por que não é? Agora não é mais assim. Porque Jesus de Nazaré era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, entre eles, da época. Era Deus. Deus, a gente vai falar disso aqui. Revestido em um corpo humano, né? Deus revestido em um corpo humano, que habitou aqui na terra, em um corpo humano. O que morreu e ressuscitou foi o corpo humano. O que morreu foi o corpo humano. Presta bastante atenção. Se você pegar isso daqui e ler de qualquer jeito, você vai cair numa situação, numa enrascada tão grande. Por quê? Deixa eu te perguntar. Jesus de Nazaré era o próprio Deus? Você vai falar, era. Aí eu te pergunto, Deus morre? Deus não morre. Deus não morre. Mas se Jesus de Nazaré era o próprio Deus em um corpo humano e morreu e ressuscitou, então Deus morreu? Não, Deus não morreu. O que morreu foi o corpo humano. O que morreu foi o corpo humano que desceu ao inferno, ou seja, sepultura, ao inferno é sepultura, e o poder de Deus, a glória de Deus que ficou lá no alto, ela não desceu, a glória de Deus não desceu aqui na terra, né? O poder de Deus desceu, a glória dele não. A glória de Deus, ela manifesta em nós. A glória de Deus manifesta em nós. A glória de Deus não desceu aqui. O poder de Deus resgatou aquele corpo, deu vida àquele corpo e ele ressuscitou dos mortos. Então, se perguntar, olha, então, Jesus de Nazaré era Deus? Sim. Então Deus morreu? Não. Deus não morreu. Mas então como é que fica? Jesus de Nazaré era Deus. Morreu e ressuscitou. Deus pode morrer? Não pode. O que morreu foi o corpo humano. Aquele que Deus manifestava nele. Mas a glória de Deus estava lá. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não é assim mais. Por quê? Porque ele voltou ao seu status anterior. Se o verbo se fez carne, habitou entre nós e voltou para o paraíso, então ele voltou a ser o status que ele era anteriormente. Perfeito até aqui. 17. Assim que se alguém está na igreja do R.R. Soares, do Valdemiro, do Malafaia, do Malacheia, nova criatura é isso que está escrito? Não. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A nossa vida, ela já se fez nova em tudo. Ainda que você não aceite, ainda que você queira viver a sua vida anterior nos rudimentos do mundo, vivendo segundo os cursos
do rudimento mundano era a lei de Moisés. Ainda que queiram viver assim, as coisas novas já se passaram. Por que as pessoas dentro da religião hoje estão esperando, lutando para ser salvo? Porque as coisas novas, porque ainda não se fez novo nada para elas. As coisas velhas ainda não passou para quem está lá dentro. Estão lutando para conquistar sua salvação, estão vivendo ainda de jejum, de oração no monte, ainda que Jesus falou assim, nem no monte, nem em Jerusalém, espírito em verdade. A casa de Deus agora somos nós, o templo de Deus agora somos nós, não é aquele templo de Jerusalém, e nem é esses que estão feitos por aí, e nem nunca foi, nem nunca será. Deus não manifesta naquele tempo que Jesus profetizou que iria cair e que caiu, que não ficou pedra sobre pedra. Ele não manifesta lá mais, ele manifesta em mim e em você. Nós temos acesso ao Pai através do véu, isto é, pela carne de Cristo. Hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós somos da família de Deus. Efésios 2, do 14 a seguir, fala. Nós já nascemos batizados, Romanos 6,3. O diabo já foi aniquilado, Hebreus 2,14. Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Tudo isso nós estamos. Então quem está dentro do sistema religioso, as coisas velhas ainda não passou. Para nós não, as coisas já se passaram. E assim vai. Vamos continuar aqui. Verso 18. Tudo isso provém de Deus, não vem da religião, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tanto é que o meu canal no YouTube é Reconciliados em Cristo. Então, preste bastante atenção aqui. Né? Eu espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia na mão. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Lá no templo? Não. Reconciliou consigo mesmo. Aí eu não consigo entender por que as pessoas dentro do sistema religioso não conseguem ver isso daqui, gente. Faça um concerto com Deus. Reconcilie-se com Deus. Isso aqui está falando para quem? Para nós hoje? Não. Nós já nascemos no reino. Nós já nascemos reconciliados. Isso aqui não é para nós nos dias de hoje. Esse reconciliamento aqui é Deus reconciliando com Ele mesmo. Porque de nós, ninguém consegue reconciliar com Deus. Ninguém. Nós não temos esse entendimento, esse poder, esse querer de reconciliar com Cristo. A nossa natureza não quer reconciliar com Cristo. Então, por isso que Ele reconciliou com Ele mesmo. Vamos continuar aqui. Verso 19. Verso 19 de 2 de Coríntios 5, 19. Isto é, Deus, olha só, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e aplicando em cada um o pecado. O que está escrito aqui? Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Antes de eu continuar a leitura aqui, se você não estiver com sua Bíblia em mãos, deixa nos comentários aí, né? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o que? Deixando o pecado no mundo? É isso que está escrito? Aplicando o pecado nas pessoas? É isso? Não. Na minha está assim. Pelo menos na minha. Essa aqui, ó. Pelo menos na minha. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, em Jesus de Nazaré, reconciliando consigo, não é no templo não,
o mundo, e não lhes imputando, ou seja, não aplicando os pecados. Tanto é, abençoado, que Cristo falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Arriscou Cristo nesse momento, riscou o escrito de dívida que existia naquele povo. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Aí a religião vem: você está em pecado, você é um pecador. Ora, eu não sou pecador, eu não tenho pecado. Pecado era transgressão da lei. Pecado era transgressão da lei. Então, jamais devemos falar que estamos ou estivemos em pecado. Nós já nascemos, séculos e séculos depois que Cristo rasgou o escrito de dívida. Nós nem chegou a ver, nem na lixeira, as dívidas que ele rasgou. Isso não é bom? O sistema religioso, eles não aceitam isso daí. Porque é disso daí que eles se alimentam. É disso daí que as contas bancárias do sistema religioso vivem. Esses pastores gulosos vivem. É disso daí, de mentira, engano, medo, culpa. Está escrito, gente. Ainda que você não concorde comigo, mas seja um pouco coerente. Creia no que está escrito aqui. 100% não. Não vai nessa não que roda. Ainda que não concordem comigo, mas creia. Tenha entendimento. Está escrito aqui. Isto é, Deus estava, não está mais, em Cristo, reconciliando consigo, com Ele mesmo, o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pecado de quem? De quem estava debaixo da lei. E quando Cristo disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, foi riscado para sempre o pecado do mundo. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilies com Deus. Está falando para quem? Aí, Niva. Está falando. Mas é para mim ir lá para a igreja? Para o dia mais cedo? Do Mala Cheia? O R.R. Soares? Valdemiro? Se eu for lá, eu perco tudo que eu tenho. Isso aqui está falando para eles na época. Reconcilie-se com Deus. Ou seja, opa, muda. Acerta o alvo. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que, 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós. Quando ele disse lá no madeiro: Pai, por que me abandonaste? Eram os pecados do mundo que estava ali. E Deus não manifesta onde há pecado. Naquele momento, ele viu: opa, fiquei sozinho. Por quê? Os pecados estavam impregnados ali nele. E quando ele disse, né, ele estava levando o pecado do mundo. Deunice, bom dia a todos aí que estão assistindo. E quando ele estava impregnado ali, levando o pecado de quem? De quem estava debaixo da lei. E quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Nesse momento, o escrito de dívida foi rasgado, mas a religião não aceita. Você tem pecado, você é um pecador, você é o verme de Jacó, tudo pega aquela carga de pedra e coloca em cima de você.
E você, vamos à casa do Pai, que bom estar aqui. É assim que está o sistema religioso fraudulento. E a gente vem aqui falar essas coisas aqui, acha alguns abençoados para criticar. Mas é normal. É normal. Antes eu preocupava, agora eu não estou nem aí para as críticas. Estou nem aí para as críticas. Vou ler novamente, isso aqui quem tem mente aberta vai entender. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Aí eu vou falar assim, eu estou em pecado? É um absurdo. Para que nele fosse feito justiça de Deus. Agora veja aqui. Espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia na mão. Veja aqui. Abra a sua Bíblia aí em João 1:29. Eu vou ler daqui, mas depois vocês podem estar lendo aí o capítulo inteiro, né? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo para os pastores tirarem. É isso que está escrito? É isso que está escrito? O que os pastores de hoje dizem, os padres de hoje dizem, você está em pecado. Se conserte com Deus, você está em pecado. Será que eu estou ficando louco mesmo? E que se eu estiver enlouquecendo é para Deus, porque a palavra de Deus diz que se enlouquecemos é para Ele. E se eu estiver enlouquecendo para Ele, papai, que coisa maravilhosa, gente. Quando a graça de Deus não é concedida, que o entendimento é nos dado e a mente de Cristo é ativada em nós, e nós conseguimos ver isso aqui, né? João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Mas ele vai voltar aí outra vez e vai tirar. Eu esqueci, deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu ver se eu encontro aqui. Paciência aí, gente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esqueci de colocar uma passagem muito interessante aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Olha só para você ter uma ideia, né? As pessoas estão aí, Hebreus 9:28. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui eu que errei aqui, não coloquei aqui. Olha só como é que funciona. As pessoas dizem que está em pecado, né? Quem está no sistema religioso fala assim: olha, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, papapá, e por aí vai. Tudo bem então. Digamos que você está em pecado, como seu pastor, seu padre disse, né? Olha, você está em pecado, faz um concerto com Deus, porque Jesus está voltando e você estando em pecado, você vai ficar. É assim que pregam. Nós, em graça, já sabemos que Jesus já executou o juízo no ano 70 DC, quando o general Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo e mataram milhões de judeus. Sabemos disso, eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui e explicar aqui agora não. Então, se você acredita que Jesus ainda vai voltar,
em um futuro incerto. E nós sabemos que pecador não entra no paraíso. Nós sabemos que pecador não entra no paraíso. Olha o que está escrito aqui então. Hebreus 9, 28. Olha o que. Se você espera que Jesus vai voltar e que você ainda está em pecado, olha o que vai acontecer então. Se você se encontra nessas condições. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado de muitos. De muito por quê? Os ímpios não tirou o pecado de ímpio. Né? De muitos aparecerá segunda vez sem pecado aos que aparecerá segunda vez sem pecado aos que espera para a salvação. Tem uma tradução aqui que fala diferente. Aqui, ó, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para fazer salvação aos que o aguardam. Então, se você tem pecado e espera Jesus voltar, mesmo sabendo que ele já voltou, né? E o seu pastor fala que você tem pecado, como é que vai ficar agora? Mostra para ele, fala, olha pastor, o senhor está dizendo que eu tenho pecado, e aqui está dizendo, Hebreus 9, 28, assim também Cristo. O senhor fala que ele vai vir de novo. Aqui está dizendo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado do mundo. Uma única vez. Para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez. Não para tirar pecados. Não para tirar pecados. Mas para trazer salvação aos que aguardam. Quem estava aguardando a salvação? Os judeus, ao qual ele disse que veio para as ovelhas perdidas, né? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia aí, em 1 de Pedro 2:21 a seguir. Olha o que está escrito. Porque por isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Por nós quem? Para eles lá. Que ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós já nascemos depois de muitas coisas terem acontecido. Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Diz 3, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ou deixando, aqui está escrito, deixando ele mesmo os pecados no mundo. É assim que está escrito, senhores pastores, padres, quem quer que seja. Vocês que colocam medo nas pessoas para eles não crerem na verdade. 1 de Pedro 2:24, levando ele mesmo, não é você colocando a mão na cabeça das pessoas que vai fazer com que as pessoas não estejam mais em pecado. Não é as pessoas aceitando Jesus como vocês dizem que vai fazer com que as pessoas se livrem do pecado. Não é isso. Pecado era transgressão da lei. E a palavra de Deus diz que quem praticava o pecado era do diabo, ou seja, era da lei de Moisés. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então Cristo vai ter que morrer novamente para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Levando ele mesmo, foi no madeiro que o pecado foi tirado. Não é você, pastor, padre, colocando a mão na cabeça de ninguém. Não é ninguém aceitando Jesus que vai estar livre de pecado. Nós não nascemos em pecado. Nós não nascemos debaixo de lei. Nós já nascemos perfeitos em espírito.
Nós somos perfeitos em espírito. Essa carne aqui, ela já está condenada. Ela já está condenada. Ela não obedece à lei de Deus. Nós queremos fazer uma coisa, ela quer fazer outra. Eu vou ler aqui. Eu vou ler bem do começo aqui, porque algumas pessoas ainda do sistema, né? Falam, mas texto sem contexto vira pretexto, né? Eu acho interessante que eles falam isso aí. Aí quando você pega lá João 10, né? Onde eles falam que é o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente fala que lá não está escrito diabo, fala que é o ladrão. E todo o contexto está se referindo ao pastor, que não é pastor. Aí ele salta fora, né? Então vamos ler aqui, desde o começo. Gálatas 2,15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, não somos justificados pelas obras da lei, como os do sistema tentam se justificar pelas obras da lei, fazendo suas campanhas, fazendo seus votos, fazendo penitências. São obras da lei, obras mortas. São obras mortas, que não têm efeito nenhum. Ah, mas fulano foi lá em Aparecida do Norte, aconteceu um milagre na vida dela, ela foi curada porque já ia ser curada. Já ia ser curada. E pronto, acabou. Sabendo que o homem não é justificado, poderia ser pela religião, as obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé. Sermos justificados, era Paulo falando ainda naquela época, não é nós hoje. Hoje nós já nascemos justificados. Pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma. 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Ou seja, era Cristo ministro da lei, porque pecado era transgressão da lei. Era Cristo ministro da lei? De maneira nenhuma. Ele não era ministro da lei. Tanto é que a palavra diz que a lei foi entregue por intermédio de anjo. E a graça por Jesus, por Cristo. Ué, ele era ministro da antiga aliança? Ele nasceu debaixo da antiga aliança. Mas ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou citar aqui 2 ovelhas perdidas que ele resgatou. Aquela mulher cananeia e a samaritana, né? A cananeia e a samaritana. Ele foi lá e resgatou. 2 ovelhas perdidas. E elas ficaram felizes, né? Uma delas, né? A samaritana, né? Saiu felizes da vida. Senhor, sei que era profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. Onde é o local certo de adorar? Mulher, crê-me, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu posso estar aqui, nesse momento aqui, lendo aqui, adorando o Pai em espírito aqui. Eu posso estar assim. Estou aqui adorando em espírito e em verdade. Né? E a outra, né, que vinha correndo atrás dele, e os discípulos, manda ela embora, que vem gritando atrás de nós, né? Aquela cananeia, né? Aí ele falou assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom pegar o pão e jogar aos cachorrinhos. Isso aí ele fez assim só para mostrar para seus discípulos que não era daquele jeito mais não. Que não existia mais não. Ninguém daquele jeito não. Aí ela, humildezinha que foi, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela desceu lá embaixo. Enquanto os discípulos de Jesus faziam o quê? Não, mas essa mulher embora. Está correndo atrás de nós aqui. Ela não, ela se humilhou. E dá para imaginar como ela estava se sentindo ali. Lá embaixo, comendo a migalha que cai da mesa.
E ele disse: mulher, grande é a tua fé. Desde aquele momento, a filha dela ficou sarada. E os discípulos viram tudo isso. Os ministros da lei, nascidos debaixo da lei. Né? Então, veja como é que é as coisas. Porque se tornamos a edificar... 18. Porque se tornamos a edificar aquilo que é destruir, constituo-me a mim mesmo transgressor. 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Nós, em graças, estamos mortos para a lei. Para quê? Para viver para Deus. Hoje nós vivemos para Deus. Nós não vivemos para o sistema religioso mais. Debaixo de lei, debaixo de maldição. Nós não vivemos para a honra e glória do Senhor. 20. Já estou crucificado com Cristo. Isso é Paulo falando. Nós não estamos crucificados com Cristo. Nós já nascemos pós isso daí. Então, o entendimento do escritor era essa. Nós temos que separar uma coisa da outra. Quem está falando, para quem está falando, tudo isso aí. Paulo falando. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós, isso aqui, Cristo vive em mim, serve para nós. Serve para nós. Nós não vivemos mais nós mais. É Cristo vivendo em nós. Continuando. E a vida que agora nós vivemos, não está escrito assim, viu, gente? Eu estou lendo assim. E a vida que agora nós vivemos na carne, nesse corpo aqui, vivo na fé no Filho de Deus. Vivemos na fé no Filho de Deus, o qual me amou, o qual nos ama e se entregou a si mesmo por mim. Se entregou por eles. Nós hoje vivemos, usufruímos do efeito dessa morte de Cristo na cruz. O efeito nos alcançou. Os benefícios da morte de Cristo na cruz nos alcançou, nos beneficiou. Hoje nós reinamos em vida. Hoje nós estamos reinando em vida graças às conquistas alcançadas na cruz pelo Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus manifestou aqui. Entendeu? Ou seja, estamos em novidade de vida. 21. Isso aqui, gente, eu chego a arrepiar. Não aniquilo a graça de Deus, senhores pastores. Não aniquila a graça de Deus. Porque se a justiça provém das suas obras, senhores pastores, segue-se que Cristo morreu de balde. Está escrito assim, olha. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Agora eu vou falar diferente agora. Senhores pastores, padres, seja lá quem for, não aniquila a graça de Deus conquistada no madeiro. Não faça isso. Pare de enganar o povo. Porque se a justiça provém da sua mão na cabeça, das penitências, das provas, das orações no monte, do ciclo de oração, de campanhas, Cristo morreu em vão, de nada serviu, gente. Até quando? Até quando isso vai perdurar nas vidas de vocês? Até quando, gente? Está aqui. Vocês dizendo, temos que lutar pela nossa salvação, então Cristo morreu em vão. Temos que batizar nas águas, então Romanos 6,3 fala que todos quantos fomos batizados, eles foram batizados na morte. Então a morte de Cristo não serviu de nada. Está anulando a graça. Vocês estão anulando a graça, aquilo que veio de bandeja para vocês. Aquilo que hoje nós recebemos de bandeja, de graça. Vocês estão rasgando, jogando fora e dando descarga. Isso é covardia. Isso é um absurdo. Está escrito aqui, ó. Não aniquila a graça de Deus. Olha, não anula aquilo que Deus te deu de graça.
Gente, não tem cabimento uma coisa dessa. Vamos continuar, porque não dá para aceitar uma coisa dessa. Olha aqui, Romanos 7, 7 e a seguir. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. A transgressão dela sim é pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. O que ele está dizendo aqui? Eu vou terminar de ler aqui para me comentar. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiça. O que ele está dizendo aqui? A gente só descobre que algo, digamos que eu estou numa avenida sem placa, sem sinalização nenhuma. Ando tranquilo. Deito, durmo, amanhã acordo, olha, essa avenida aqui já está toda sinalizada e tal. E eu falo, opa, para aí. Então, se tem sinalização, agora já tem uma lei. Que se eu exceder a velocidade, eu vou ser multado. Ali na esquina tem um semáforo. Se eu passar sem parar, eu passei com ele vermelho. E eu posso ser multado. Então eu só conheci que eu não posso, e a avenida agora é mão dupla. Então eu entendi que agora, quando eu sair de casa, eu tenho que pegar a mão certinha. Eu não posso fazer igual eu faço. Aqui na minha casa, aqui, ó, avenida, pista dupla. Então, quer dizer, está indicando que eu não posso sair da minha casa e virar à esquerda. Por que eu sei que eu não posso mais fazer isso? Porque tem uma placa. Proibido virar à esquerda. Contramão. Proibido virar à direita. Proibido retornar. Porque antes dessa placa, eu fazia tudo isso. Então, antes da lei, Paulo, o que ele está dizendo aqui, ele não tinha noção de que era pecado. Então, quando veio a lei, opa, não cobiça. E o pior de tudo é isso aqui que eu vou ler agora. Romanos 7, 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. Mas o pecado, tomando ocasião, ou seja, tomando conhecimento, né? Pelo mandamento, não pode virar à esquerda, não pode virar à direita, não pode retornar. Despertou em mim toda a concupiscência. Bom, eu vou virar agora à esquerda. Não, eu vou fazer isso mesmo, não estou nem aí não. Eu não deveria ter essa placa aqui, eu vou fazer isso. Porquanto, sem a lei, estava morto. Ou seja, sem a lei, sem essas placas, eu podia fazer tudo. Não tinha problema. Mas quando veio essa lei proibindo de virar à direita, virar à esquerda, retornar, aí eu comecei a levar a multa. Então, quando veio a lei, tomado pelos mandamentos, Paulo morreu. Morreu o quê? Porque o pecado originava a morte. Olha o que está dizendo aqui. 1 de Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, quem forçava a força do pecado era a lei. Então, quem fazia as pessoas pecar era a lei, que proibia isso, proibia aquilo, proibia aquilo outro, tal. Mas Cristo é o fim da lei. Cristo, eu esqueci de colocar aqui. Ó. Vamos pesquisar aqui, né? Para a gente falar aqui, para os irmãos aí ficar sabendo. Eu sou ruim para decorar assim. Fala que Cristo é o fim da lei. O computador está pesado, mas vamos paciência aqui. Então,
Paciência aí. Tá pesado aqui. Romanos 10:4. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça daquele que crê. Cristo é o fim da lei para a justiça daquele que crê. Então, se era o fim da lei, não estamos mais debaixo de lei. E se não estamos mais debaixo de lei, não estamos mais debaixo de pecados. Não estamos mais debaixo de pecado, como dizem os pastores por aí. São mentirosos. São mentirosos. A palavra de Deus diz uma coisa, eles dizem outra coisa. A palavra de Deus diz que Cristo levou o pecado do mundo, eles dizem, não, você está em pecado. Como eu disse aqui, em Hebreus, vamos achar aqui. Hebreus 9:28, se eu não me engano. Hebreus 9:28, né? Vou ler isso aqui, porque isso aqui é muito interessante para quem acha que está em pecado. Porque fala, não, eu estou em pecado. Dois pontos importantes aqui. As pessoas que falam, nós temos pecado. Nós estamos em pecado. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então, tudo bem. 3 pontos, né? Fala que está em pecado, que Jesus vai voltar e que pecador não entra no céu, no paraíso. Tudo bem. Então, leia isso aqui comigo. Se você diz que está nessas 3 condições, Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez. Para quê? Para tirar os pecados de muitos. De muito por quê? Os ímpios não tinham solução para eles. Aparecerá segunda vez para tirar pecado de novo? É isso que está escrito? Não é. Está escrito, não para tirar pecados. Não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, abençoado, se você diz que está em pecado, espera Jesus voltar. Está em pecado, espera Jesus voltar. Tudo isso aí, você rodou. Porque a segunda vez que aqui está dizendo que ele falou que vai vir, que nós, em graças, já sabemos que ele já veio no ano 70 DC, no canal tem muitos vídeos aí falando disso. E a própria palavra de Deus aqui prova que ele já voltou, né? No ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, pôs fogo em Jerusalém, matou milhões de pessoas, aonde pessoas, os soldados lá, romanos, comiam o couro dos coturnos, das botas, dos escudos, onde uma mãe matou uma criança de peito. A fome foi tanta, uma mãe matou uma criança de peito, cozeu e comeu. Os soldados romanos sentiam o cheiro daquela iguaria, não teve coragem de comer, ela apresentou para eles, eles não teve coragem de comer. Está escrito aqui, ó, desse livrinho aqui, ó. Então, se você está esperando Jesus voltar, está em pecado, aqui nós já sabemos que ele já voltou. Então, Hebreus 9:28, você vai ter um problema sério. Porque aqui fala que ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado. Então, você voltou. Você está vendo o tanto que esses pastores enganam e faz as pessoas mentirem? Muitas pessoas estão lá dentro por falta de conhecimento. Estão sendo vítima. Isso aqui é para alertar quem está lá dentro, sendo vítima desse sistema. Eles não têm coragem de bater de frente com os pastores, porque não toca no ungido de Deus, não pode tocar no ungido de Deus. Nós tocamos no ungido de Deus, nos chamados ungidos de Deus, porque todos nós somos
ungido de Deus. Todos nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Todos nós somos o templo do Espírito de Deus. E pronto, acabou. Mas chegando lá no sistema religioso, tudo isso é desqualificado. Abençoados, obrigado por tudo, por ter assistido. Vamos juntos trazer essas verdades. Me ajuda a abrir o entendimento de mais pessoas, compartilhando essas mensagens. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Isso aqui não é brincadeira não. Eu não estou aqui brincando não. Eu não estou aqui mandando pix, pedindo dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém para fazer isso aqui não. Faça isso aqui porque eu amo fazer. A gente tem que fazer por amor e não por dinheiro. Eu sou contra qualquer tipo de pregação que pegue dinheiro. Eu não sou contra ajudar pessoas. E não quero estar pegando dinheiro aqui para ajudar ninguém. Não quero. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas tenham conhecimento e se livre desse sistema. Esse vídeo eu gravei aqui no Facebook, eu vou postar ele lá no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. O que você está achando dessas mensagens? Isso é muito bom para a gente. Isso é muito gratificante. Saber como que a nossa mensagem está chegando até você. Como que você está se sentindo ouvindo essas mensagens. Isso é muito bom. Tem muitas pessoas que assistem essas mensagens, não deixam um like, até um dislike. Manifeste de alguma forma, ok? Tenha uma excelente quinta-feira. Que Deus continue vos abençoando. Vamos junto crescer na graça e no conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz.